Ser cristão no Brasil é muito fácil, porque não há perseguição. Você não tem nenhum tipo de prejuízo, ou você não vai sofrer nenhum tipo de condenação se você vir na igreja. Mas aí eu pergunto a você, se eu não consigo ir para a igreja, num país que não proíbe, num país livre, num país que as portas das igrejas estão abertas, se eu não consigo ser cristão aqui, eu pergunto a você, será que você conseguiria ser cristão lá na Arábia Saudita? Lá a coisa é difícil. Será que você conseguiria ser cristão lá na China? Lá na China também é difícil, há muita perseguição. Será que você conseguiria ser cristão na Coreia do Norte? Na Índia? Você pode pesquisar no YouTube, você vê cristão sendo morto a paulada na Índia. Quando eu me converti, um dos vídeos que muito me impactou na época foi um rapaz, um pastor, pregando o evangelho lá na Índia. E ele foi perseguido. E um grupo de pessoas cercaram aquele pastor e começaram a tacar pedra, outros começaram a dar paulada, matou o pastor a paulada lá. Mas se eu não consigo ser cristão aqui no Brasil, será que eu vou ser lá? Não, se eu não consigo ser cristão, se eu não consigo ter perseverança no Brasil, pessoal, quando chegar lá na China, quando chegar na Coreia do Norte, a primeira coisa que esse cristão vai fazer, todo respeito ao Paraguai, mas o cristão Paraguai, ou o cristão, nada contra a Shopee, mas o cristão da Shopee, esse cristão, ele vai negar Jesus na primeira oportunidade, porque ele está acostumado só o quê? A ganhar. É ou não é? Ganhar bênçãos, ganhar saúde, ganhar prosperidade, portas abertas. Eu estou indo para a igreja, por quê? Porque eu estou ganhando. E quando chegar nesse país, que para ter Jesus você tem que perder. Jesus, ele disse, mais bem-aventurado é aquele que perde por amor a mim, porque esse vai ganhar. Aquele que perder a vida por pregar o evangelho, por ser cristão, esse verdadeiramente está ganhando a verdadeira vida, porque Jesus está dando a ele a salvação. Então, pessoal, se em tempos fáceis eu não consigo, e quando vier os tempos difíceis, e quando vier a perseguição, posso dizer para você, eu oro a Deus todos os dias, peço a Deus a todo momento, para Ele me dar estrutura, para Ele me dar forças, para se chegar um dia, quando chegar um dia e falar assim, Rogério, se você continuar pregando a palavra de Deus, você vai ser preso. Eu quero ter estrutura, eu quero ter firmeza, ao ponto de continuar pregando a palavra de Deus, e até mesmo ser preso, por causa do evangelho. Não é fácil, mas eu peço a Deus todos os dias para Ele me preparar. Eu peço a Deus todos os dias para Ele me preparar, para que eu tenha força suficiente, para que até se for preciso morrer por causa do evangelho, que eu esteja preparado para morrer, mas jamais negar a minha fé. Se eu perguntasse você aqui, se chegasse duas pessoas aqui com uma metralhadora e falasse assim, aquele que negar Jesus vive, e aquele que não negar Jesus vai ser metralhado. Se chegasse duas pessoas aqui arrumadas, o que a maioria das pessoas na igreja fazia? Não, eu nego Jesus, nunca conheci, eu vim aqui porque alguém me forçaram, eu vim aqui porque o pastor me ameaçou e tal, não conheço esse Jesus, não sou crente, não sou cristão. As pessoas iam negar Jesus na mesma hora. E é nessas horas, pessoal, que realmente mostra quem é convertido e quem é convencido.
Porque tem muita gente na igreja convencido e não convertido. Deus não quer que você esteja na igreja convencido por alguém. Ele quer que você esteja na igreja convertido. Amém, pessoal? Então eu peço a Deus, se alguém falar assim, pode metralhar, porque a minha alma entrego nas mãos de Deus. Se você olhar para a Bíblia, qual foi a morte de Estevão? Ele foi apedrejado até a morte. Como é que foi a morte dos apóstolos? Quem sabe me dizer? A maioria. Como é que Paulo morreu? Quem sabe me dizer? Não é o pastor Paulo aqui não, gente, é o apóstolo Paulo. Como é que ele foi morto? Pode dizer para você? Colocaram a cabeça dele assim, e pegaram um facão e pum, no pescoço dele. Cabeça foi para um lado, o corpo para o outro. Essa foi a morte de Paulo, por pregar o evangelho. Então eu quero dizer para você que Deus abençoa, Deus é galardoador. Mas eu quero dizer para você que a maior glória que nós temos nessa vida não é riquezas, não é bênçãos físicas ou materiais, é a presença de Deus. Porque essa vida que nós estamos vivendo aqui, ela tem prazo de validade. Você pode viver mais 50 anos, mas você pode morrer amanhã. Você pode ter muitas experiências boas aqui na terra, viajar pelo mundo ainda, mas você pode dormir e não acordar. Então a pergunta é: o que é mais proveitoso, ganhar 1 milhão de reais, 1 bilhão de reais ou a salvação? Talvez você fale, pastor, se me desse 50 milhões de reais, quem queria 50 milhões de reais? Eu queria. Se me desse, na hora, é para hoje, pode passar o Pix, não é assim? Eu queria. Só que se tivesse uma proposta, 50 milhões hoje, mas você vive só 2 dias para aproveitar esse dinheiro, você queria 50 milhões? Porque mais valioso do que o dinheiro é a sua vida. E mais valioso do que qualquer coisa nesse mundo é a salvação da nossa alma, é a presença de Deus. Por isso, pessoal, priorize Deus e peça a Deus: Deus, molda-me, molda o meu coração, molda o meu caráter, molda o meu pensamento, modela-me conforme a tua vontade, conforme a tua palavra. Eu peço a Deus para Deus me modelar, porque, pessoal, sozinho, na nossa força, a gente nega Jesus. Na nossa condição, por mais forte que você pensa que seja, quando chegar a aprovação, muitos vão fazer igual Pedro. E a gente só não nega se Deus formar em nós um caráter, se Deus modelar em nós aquilo que Ele quer. Um vaso de honra, um vaso para a glória dele. Então peça para Ele: Senhor, modela-me conforme a tua palavra.